A aula de hoje nós vamos falar sobre a Declaração de Tel Aviv. Muitos se questionam da existência da telemedicina na prática. Pode praticar telemedicina? Não pode? Depois da portaria 467 de 2020 do Ministério da Saúde, ele autorizou a telemedicina para diversos segmentos, para consulta, atendimento pré-clínico, diagnóstico. Mas antes de 2020, em 1999, a Declaração de Tel Aviv já previa a questão da telemedicina. E o principal fator para essa previsão, para poder conseguir iniciar a telemedicina, foi a respeito do benefício médico-paciente. O que foi pensado inicialmente acerca disso? Se você parar para analisar, nós temos diversas pessoas que moram em lugares longínquos, lugares que não têm acesso, físico e muitas das vezes até não têm acesso remoto. Então, imagina um médico que trabalha na atenção primária da saúde, naquele local, que trabalha somente com as coisas básicas. Se ele verifica um melanoma, ele não sabe descrever. Então, ele entra em contato com um profissional de saúde que seja especializado nessa área, que possa trabalhar dentro dessa área e dar um diagnóstico mais preciso, e não um diagnóstico de um clínico que trabalha com tudo. Então, a Declaração de Tel Aviv, ela foi criada em 1999, ou seja, há 21 anos atrás. E esses 21 anos atrás já previa a questão da telemedicina, porque isso auxilia e muito os médicos que não conseguem ter deslocamento para lugares que são mais de difícil acesso, principalmente por questão de territorialidade. Imagina um médico que está em Manaus, bem no interior de Manaus, como ele vai ter acesso a diagnósticos, acesso a quantas questões inerentes à saúde, sem que ele consiga ter o deslocamento. Então, a telemedicina foi justamente para trazer esse benefício entre o médico e o paciente, para o diagnóstico, para poder auxiliar os médicos nessa situação. Outro exemplo também que eu vou dar é a questão daquele paciente que acabou de fazer uma quimioterapia e ele está tomando aquela medicação que é constante e que suponha que ele more a 40, 50 quilômetros de distância do seu médico. Como esse paciente vai ter que sair da casa dele, pegar um transporte coletivo, um Uber ou mesmo de carro, já está numa situação física que já é um pouco deplorável em virtude do tratamento, para somente ir no consultório do médico e esse médico ele poder prescrever ou dar continuação ao mesmo medicamento. A telemedicina auxilia em todos esses pontos e já auxilia há bastante tempo. Aqui no Brasil já auxilia há 18 anos. E nós vamos entrar na próxima aula na resolução de telemedicina descrita pelo Conselho Federal de Medicina da Lei 1643 de 2002. Eu separei um trecho aqui sobre a Declaração de Tel Aviv, mas toda a declaração, o conteúdo integral dela vai estar disposto no site para fazer o download embaixo dessa aula. Bom, a parte é a seguinte: a telemedicina não deve afetar diversamente a relação individual médico-paciente. Quando é utilizada da maneira correta, a telemedicina tem o potencial de melhorar esta relação através de mais oportunidades para comunicar-se e um acesso mais fácil de ambas as partes. Como em todos os campos na medicina, a relação médico-paciente deve basear-se no respeito mútuo, na independência de opinião do médico, na autonomia do paciente, na confidencialidade profissional. É essencial que o médico e o paciente possam identificar com confiança quando utilizar-se da telemedicina. Então, em 1999, esse é um trecho que eu peguei, mas como eu tinha dito anteriormente, já está tudo disponível, vai estar disponível a íntegra, dessa declaração no site, mas você vê a preocupação, você consegue observar a preocupação em estabelecer uma relação mais afetuosa, mais digna e mais honrosa para o paciente e também para o médico, que é o médico assistente dele. Então, a próxima aula nós falaremos sobre a legislação do Conselho Federal de Medicina acerca da telemedicina. Muito obrigada.